Olá, bem-vindo à Cabine do Filme, um programa do podcast Rabiscos. Meu nome é Carolina Pedrosa e o episódio de hoje está muito especial. A minha convidada é a Lisley Nogueira. Ela tem um projeto chamado Orelha do Livro, em que ela faz trilhas sonoras para livros. No começo do episódio, a gente falou um pouco sobre esse projeto e depois efetivamente sobre as trilhas sonoras e a importância da música na nossa vida. Mais pra frente, a gente destacou algumas músicas de alguns filmes icônicos que inclusive ficaram mais famosos do que os próprios filmes. Alguns comentários sobre o episódio de hoje. O nome do compositor do filme Requiem para um Sonho que a gente não lembrou é Clint Mansell. A música citada da Nina Simone é Sinnerman, uma música que toca em vários filmes. Também o compositor dos Miseráveis é o Claude Michel Schoenberg, que compôs para a peça e depois as músicas foram adaptadas para o filme. Uma menção rosa também é o Dirty Dancing, que tem uma trilha sonora inesquecível, mas que a gente só lembrou quando a gente parou de gravar. E por fim, reiterar que o nome do filme que eu citei, que eu adoro a trilha sonora, é o Hamilton, que é uma peça que foi filmada e agora está passando na Disney+. Então separa sua música favorita, prepara sua trilha sonora e vem com a gente nessa viagem musical que está imperdível. Bem-vindos à Cabine do Filme, um programa do podcast Rabiscos. O programa de hoje está muito especial. Minha convidada aqui é sensacional. Eu tenho certeza que até o final desse papo vocês vão estar tão apaixonados por ela quanto eu sou. É a Liz Nogueira, que tem assim, 55 mil projetos em andamento. Essa mulher não para. Bem-vinda, Liz. Obrigada, meu amor. Boa tarde, gente. Olha, nós queremos saber tudo hoje sobre trilhas sonoras. Você é minha convidada especialista em trilhas sonoras. Por quê? Porque você tem um projeto muito legal no Instagram que se chama Orelha do Livro e que está de aniversário recentemente, fez 1 ano aí. Conta pra gente que projeto doido é esse, de onde veio essa ideia e o que isso tem a ver com trilha sonora. Cara, em primeiro lugar, assim, eu queria agradecer muito o teu convite. Para mim é maravilhoso poder estar aqui falando sobre trilha sonora, cinema, que são paixões, né? São coisas que eu agradeço, que eu curto muito. E, assim, agradeço por poder usufruir desse acervo, desse arsenal de arte que a gente tem hoje em dia, porque eu acho que é um esteio, é um suporte, nos ajuda realmente a passar pelos dias de uma maneira mais positiva, não é? Então, assim, eu fico muito grata por esse tipo de convite, e fico mais grata ainda por conhecer projetos como o teu, por ter te conhecido, e a gente se conheceu justamente nessa esfera, né, da literatura, do cinema, e trocamos figurinha em outras oportunidades, mas, assim, é maravilhoso. Então, eu estou muito grata por conversar com você e parabéns por esse trabalho no podcast Rabiscos e agora com o Cabine do Filme, né? Que vem aí com temáticas específicas, com esses convidados e, nossa, eu não podia estar mais honrada de estar aqui falando com você. Imagina, a honra é toda nossa de ter você aqui. Em relação à orelha, o que acontece? Eu comecei justamente esse projeto no início da pandemia, porque eu sou da área de saúde, trabalho na linha de frente da pandemia, e em determinado momento, assim, eu estava muito afetada, né, por todo esse cenário, por todo esse contingente que, no ano passado, foi bem assustador. E trabalhando dentro de um hospital, dentro de uma unidade de saúde, eu precisava realmente de um escape para não sucumbir emocionalmente. E como eu gosto muito de música, tanto música, literatura, as artes em geral, eu decidi, na época do meu aniversário, que é em junho, então o Orelha está meio que completando 1 ano, agora em junho, e eu decidi que eu precisava de uma válvula de escape. Foi quando eu tive aquele insight, eu digo, eu estou querendo alguma coisa que me ajude a voltar a ler, porque em determinado momento, Carol, eu não conseguia mais ler, eu não tinha concentração para ler, que é algo que eu faço assim com muita facilidade, é regular na minha rotina a leitura. Então, o primeiro semestre de 2020 eu não li absolutamente nada. E eu digo, não, eu tenho que retomar isso de alguma forma, porque a gente começou a entrar naquele ciclo, né, neurótico de só falar de pandemia, de só a preocupação com a pandemia, estava tudo muito recente e todo mundo muito assustado. E daí surgiu a ideia de eu fazer esse projeto que relaciona música e literatura, porque eu acho que são artes que conversam, na verdade. E aí, em que sentido, né? Me ajudou a voltar a ler e a explorar um pouco mais o universo musical,
que é algo que, assim, já me fazia muito bem. Então, eu não sou uma pessoa que faz muita questão de TV e tal, apesar de eu gostar muito de cinema. Eu sou muito, muito fã de filmes, documentários, então é algo que eu não sento muito na frente da TV para ver programas aleatórios, mas a música, ela me acompanha quase que durante todo o dia. Então, assim, a música está muito próxima de mim, e eu tinha que unir essas duas vertentes de que forma? Bom, a leitura, ela é um universo muito próprio, então ela desperta a tua imaginação para que você se sinta inserido naquele contexto que você está lendo, naquela temática que você está lendo, e eu digo, olha, filme tem trilha sonora, não é? Você vai numa peça de teatro, tem lá a trilha sonora de fundo, um comercial tem trilha sonora, eu digo, acho que está na hora do livro ter uma trilha sonora, e por que não o livro ter uma trilha sonora? E daí me surgiu realmente aquela vontade de selecionar músicas que combinassem, que conversassem um pouco com aquela atmosfera dos livros que eu estava lendo. Então, eu comecei a formatar um pouco como seria isso, e me deu vontade de compartilhar na internet. E foi daí que surgiu a ideia do Orelha do Livro, que nada mais é do que uma playlist que que é inspirada na leitura do livro da vez. Então, no Orelha do Livro, a gente já tem, né, alguns trabalhos, nós já temos, assim, eu já tenho algumas postagens lá, algumas sugestões, e sempre em anexo ao comentário do livro vai a playlist. E, claro, música é algo, o gosto musical é algo muito pessoal, é algo muito subjetivo, mas eu tento justamente buscar naquela leitura algo que me dê um insight sobre que tipo de música seria agradável para você tanto fazer uma leitura associada àquela playlist, como de repente você quiser conhecer artistas novos, músicas novas, você pode escutar a playlist isoladamente, mas que aquela playlist ela tivesse sempre uma atmosfera, né, algum traço, alguma característica de algum personagem, algo que lembrasse os diálogos, alguns protagonistas. Então, sempre naquela playlist eu tento buscar elementos que sugiram semelhança ao livro que está lá na postagem. Mas o Orelha, ele surgiu justamente para que eu pudesse interagir, né, com pessoas que também gostam desse universo de música e literatura e compartilhar essas sugestões, promover aí uma extensão dessa leitura através do olhar, né, ou da escuta musical. Nossa, é sensacional. Eu acho que a gente se deu bem de cara, porque a gente tem essa coisa meio cinema, literatura, música integrada, assim, né? Porque realmente são artes que se complementam. No episódio da semana passada, a gente falou também sobre isso, de como uma arte vai complementando a outra, daí vem a fotografia, daí vem a escrita e a música, e tudo isso vai formando a gente, vai formando a arte também. E como você comentou, o cinema sem trilha sonora não é cinema, eu acho, assim, né? Claro, a gente vai falar ainda sobre isso, dos filmes que tiram a música, mas, assim, o próprio fato de não ter música já é uma trilha sonora e já compõe a história de alguma forma. E tem tudo a ver isso para a literatura, para você ouvir. Eu também escuto música o dia inteiro, mas você pegar uma playlist como a tua, que conversa com o livro, é outra experiência, é muito imersiva, é muito interessante, assim. Eu acho que por isso também... E justamente, assim, para proporcionar, claro, a vontade de ter essa playlist associada, que eu sei que a gente tem muitos interesses em comum nessa esfera da literatura e do cinema, então o próprio Rafa Otati, que também é um parceiro nosso, né, já participou de muitas lives, e assim, aprendo muito com ele. Sempre convidado porque ele quiser. Tá aqui para se divertir. E a música, a literatura, o cinema, eles trazem esse bem-estar. Então, a gente usufrui das artes para que a gente possa, claro, né, aprimorar o nosso olhar artístico, aprimorar nossa capacidade de reflexão, nossa percepção diante do mundo, diante das pessoas, mas a gente também precisa fazer com que aquilo se introjete na gente de um modo legal, positivo, né? Porque não seria bacana fazer um projeto para estressar, né? Acho que a gente já tem muita realidade para fazer isso.
E eu acho que a música, como pano de fundo de tudo isso, é ainda mais incrível você trabalhar com a música. Eu ia te perguntar, mas você já adiantou, né? Que você ouve muita música, que acompanha você pelos dias, Carol. assim. Eu também. Eu sou aquela pessoa que lê, estuda, trabalha sempre com música de fundo. Assim, eu não consigo. Eu preciso ter uma trilha sonora da minha vida, assim. Exatamente. Porque senão parece que não tem graça, né? Parece que as coisas passam no silêncio, assim. Às vezes um silêncio é bom, mas um dia a dia sem música. O que você costuma ouvir? Você falou que é muito eclética, né? Você ouve música de filme? Assim, você coloca trilha sonora de filme para ouvir ou não? Sim, coloco. Os gêneros que eu mais ouço, na verdade, são blues, jazz. Eu gosto muito de blues. Então, a maior parte da minha pesquisa lá no aplicativo é justamente em cima de blues e jazz, porque eu acho que são os dois gêneros favoritos. Mas eu ouço. Esse é o trabalho que as pessoas que fazem trilha sonora de filme devem fazer, né? Quando não é escolhido um compositor para compor a trilha sonora do filme, que ele vai pensar no filme e tal. Por exemplo, o Tarantino, né? A gente sabe que o Tarantino escolhe as próprias músicas que normalmente não, à primeira vista, não tem nada a ver com a cena. São músicas completamente diferentonas, mas que quando você vê aquela cena, você fala, nossa, não podia ser outra música. Porque a música, nos filmes do Quentin Tarantino, são elementos essenciais na forma de contar a história dele. E isso eu acho muito legal. Ele deve fazer esse mesmo processo que você, né? Ouvir músicas muito doidas. É maravilhoso. E aí eu comecei a entender a riqueza do trabalho de quem compõe realmente as trilhas sonoras para o cinema, porque faz toda a diferença, Carol. Algumas pessoas entraram em contato comigo dizendo, olha, eu escutei a tua playlist depois da leitura e é muito boa a experiência. Foi uma experiência muito massa, muito marcante. E eu digo, imagino o Tarantino da vida, né? Que tem, assim, os filmes extremamente dinâmicos, ele tem um jeito muito peculiar, né, da filmagem como diretor, e você escolher as músicas que você acha que estão mais ligadas às cenas, às passagens, aos personagens, então... É um trabalho muito trabalhoso, né? É muito, muito trabalho, mas ao mesmo tempo deve ser muito gratificante, né? Sim. Porque você fica pensando, meu Deus, o que é que passa na cabeça desta criatura para ter escolhido essa música nessa cena? Ou então você fala assim, olha, mas claro, Eureka, tem tudo a ver essa música. E, por exemplo, tem eu acho que é no Pulp Fiction, não sei, que tem uma dança a música da dança da Uma Thurman, né? Famosérrima aquela cena da dancinha. É marcante. Tantas vezes, você não precisa nem saber o nome da música, você não precisa cantar a música, mas você sabe que aquela música, ela sempre vai lembrar a cena daquele filme, né? Então, é muito marcante, é muito bom. É o que eu falei até no programa inaugural, eu falei isso, que assim, aqui a minha pretensão não é falar o que é bom, o que é ruim, porque cinema, música, literatura são temas muito particulares, mas assim, a gente traz a nossa perspectiva, e todo o meu tempo de cinema e de quem gosta de música, eu percebi que uma trilha sonora boa é aquela que, assim, ou você não percebe que ela tá ali, ela tá tão envolvida na cena que você não tem... Porque quando ela começa a te incomodar, é porque a música tá deslocada. Ou é o que eu falei, a música parece que foi feita para aquela cena, é isso que você tá falando. Então, assim, para mim, uma trilha sonora que casa, que você não consegue lembrar do filme sem lembrar da música. Você consegue assistir, pensar em Senhor dos Anéis sem lembrar da música? Não consegue. Esses grandes épicos, né? O Harry Potter, que tem aquela música que toda hora toca. Com certeza, você não consegue dissociar. Se começar a tocar música, você vai lembrar do filme na hora. E às vezes a música fica até maior do que o filme. Verdade. Às vezes você lembra da música, por exemplo, a gente comentou esses dias, né, do Curtindo a Vida Doidado, da música do Ferris. Ninguém nem lembra que essa música existia, acho, antes do filme. Eu acho que o filme que deu a notoriedade para a música. Verdade. Né? Eu acho que é incrível como o cinema, como as artes vão se levantando assim, né? Você ouve uma música, daí você lembra do filme, você não sabe se você lembra do filme por causa da música ou da música por causa do filme. Tem alguma assim que você ouve, que você gosta de ouvir sempre? Tem alguma trilha sonora de algum filme? Eu gosto muito das trilhas sonoras do Hans Zimmer. Eu sou apaixonada por esse Nossa, é incrível, né? Hans Zimmer, o Ennio Morricone também. Nossa Senhora, Ai, como é o nome, Carol? Que eu não lembro muito do nome que fez o Requiem para um Sonho. Tu lembra?
Eu não lembro. Eu sempre esqueço. Eu sou muito ruim com não. Mas, assim, Hans Zimmer é icônico, né? Icônico. Nossa, as trilhas sonoras, uma que me marcou muito dele, o Gladiador. Cara, nossa, o que é aquela música Gladiador? Meu Deus, aquela música Now final. We Are Free, eu amo demais. Tá entendendo? Também. Então, assim, são trilhas que marcaram demais. Mas, assim, eu acho que uma trilha que eu sempre revisito, que eu sempre volto, como eu gosto muito de jazz, de blues, eu acabo indo atrás dos artistas e não propriamente da trilha. Então, Entendi. vamos supor, tem um filme do que as mulheres gostam, que é um filme, acho que da década de 90, não sei, um pouco mais, não sei, que era com o Mel Gibson, mas, assim, a trilha sonora é tão maravilhosa, que basicamente é Frank Sinatra. Então, assim, tem tanta coisa boa naquela trilha sonora que eu acabo voltando para aquelas músicas. Mas de uma trilha que eu sempre gosto, nossa, Cantando na Chuva. Sim. Eu amo demais, é um filme que eu amo demais. E, assim, as músicas, amo essa trilha, né? Acho Gene Kelly um marco. Foi uma música que foi composta para esse filme. E, assim, eu sempre revisito. Essa música me traz muita, muita coisa boa. E, enfim, é um alívio poder sempre escutar essa trilha. É uma das minhas músicas favoritas. E é engraçado porque, assim, trilha sonora também, às vezes, eles botam um textinho só da música no filme para uma cena, depois você vai ouvir a música. Eu tenho músicas que eu vicio na música e no filme ela apareceu só um pouquinho. Mas a música inteira é tão boa que você... Aquela música da Nina Simone, que toca em tudo quanto é filme... Como é o nome? Gente, eu já lembro o nome, mas é uma música que sempre toca em várias cenas. Eu viciei na música agora. Não. Feeling Good? Não, é aquela outra mais rapidinha. Gente, é muito... a... Feeling Good também, né? Toca em tudo quanto é filme. Feeling Good é exato. Mas... É clássica do cinema, né? Tem algumas músicas que combinam com as cenas, eu acho. Eu não lembro. Não vou lembrar não agora. Vou nem tentar cantar aqui, né? Porque não dá certo. Não, Deus me livre eu cantar também, não. Sem condições. Ela tá naquele filme do Pierce Brosnan, que ele rouba os quadros nas galerias. É muito na ponta da língua, Carol, mas eu não vou conseguir falar agora. Tem umas músicas assim que por isso que antigamente eles lançavam, né? O CD com a trilha sonora. Eu tenho vários aqui que você ficava ouvindo a trilha sonora do filme. E hoje em dia a gente bota em playlist em qualquer YouTube ou qualquer plataforma dessas, né? Engraçado que, assim, agora você me puxou uma memória muito, muito interessante. Na verdade, assim, eu não comecei a atentar para trilha sonora a partir do cinema. Eu acho que da primeira vez que eu realmente atentei para uma trilha sonora foi por conta de novela. Você lembra que as novelas da TV, elas têm trilhas sonoras, assim, riquíssimas. Então, também tem as novelas... Isso, e aí, assim, eu lembro que, assim, bem mais jovem, né, mais meninota, assim, eu acompanhava as novelas e tal, e tinham trilhas sonoras, assim, que marcavam, né, músicas que se destacavam muito. E eu acho que esse lance da trilha sonora partiu a partir disso, esse meu apreço pelas trilhas sonoras veio a partir das novelas. E aí, com esse entendimento, né, de passar a curtir mais os cinemas, de uma forma geral, eu fui expandindo aí minha preferência para as trilhas de cinema. Mas eu comecei, me deparei com o lance das trilhas sonoras através das novelas, realmente. Eu estava pensando o próprio Hans Zimmer fez as músicas do Rei Leão, o Phil Collins fez as músicas do Tarzan, né? São animações que você coloca, que a música é tudo ali naquelas animações. E a gente, como vê quando era criança, e a gente acompanha, eu acho que a música acompanha a gente o resto da vida. Você ouve aquela música, você lembra... A música tem muito isso também, né? Você ouve a música, você lembra do sentimento, você lembra do momento, às vezes, que você ouviu a música pela primeira vez, ou você lembra da sensação que aquela música te trouxe. A música é muito ligada com o sentimento, né? Sim, com certeza, ela te cria uma memória afetiva muito importante, né? E, assim, o que eu acho incrível de você associar a trilha sonora ao desenho animado é porque você tem a possibilidade de apresentar para aquela criança um universo de músicas de extrema qualidade. Então, apesar de concordar contigo que a música, né, o gosto pela música é muito individual, né? Ele vem de vários fatores, tanto da cultura familiar, enfim, é uma coisa muito subjetiva, mas eu acho fundamental esse lance de compor as trilhas sonoras para desenho animado, para criança, porque, nossa, ela vai se deparar com músicas clássicas, entendeu? O próprio jazz. Então, eu lembro que o Snoopy,
o desenho do Snoopy. Então, totalmente com jazz. Então, a trilha sonora é basicamente jazz do Snoopy. E a criança pode nem entender que gênero é aquele, ela pode nem entender que material é aquele, mas ela começa a se familiarizar com um som que pode, né, primeiro, gerar essa memória afetiva, caso ela se identifique, e segundo, quando ela desperta mais para a questão de se aprofundar no universo musical, ela vai resgatar essa memória para começar a elaborar realmente o próprio gosto e fazer as suas próprias escolhas em cima de um gatilho que ela teve lá na infância. Então, quem sabe, essa minha preferência pelo jazz e tal, não sei, veio justamente desses gatilhos afetivos, né? Desses gatilhos que vieram da infância. Então, assim, é muito incrível isso. Você falou, eu pensei na música clássica, né? O próprio Fantasia da Disney, que é um filme super antigo, que é 100% música clássica. Ele conta o movimento das vassouras e tal, com o ritmo da música clássica. Então, é uma coisa mesmo muito incrível como a música conta história, né? A música sozinha conta história. A música no cinema, então, ela é um outro nível, assim. Por exemplo, uma trilha sonora que eu sou viciada do La La Land, assim. É um filme que até eu acho muito triste aquele maravilhosa. Final. Fiquei viciada. City of Stars, eu acho que eu passei assim, umas 3 semanas com aquela música, ouvindo no repeat direto. Eu tenho esse mania também. Nossa, a louca. Mas assim, nossa, amei a trilha sonora de City of Stars, eu amei demais. Tem umas músicas, né, que a gente vai ficando, vai marcando, assim, que você ouve e depois você ouve de novo, daí passa um tempo, parece que você tem saudade da música, né? Aquela música vai fazendo parte já do nosso DNA, parece, assim, né? Sim. Eu, quando eu tava escrevendo meu livro de cinema, o Cartas aos Cinéfilos, teve várias crônicas que eu ouvia com a trilha sonora do filme, porque eu não conseguia escrever se não fosse com a música. Então, eu fui escrever do Rei Leão, não tem como você escrever sobre Rei Leão sem ouvir a trilha sonora do Rei Leão, não tem, é impossível para mim. Eu comecei a escrever com a trilha sonora e ficava... É muito mais fácil, parece que o filme vem até você. A trilha sonora do Chocolate, aquele filme do Johnny Depp, que eu adoro também, que é aquela coisa mais sensual, a trilha sonora é mais sensual, então ajuda a gente até a escrever, a produzir, a criar. Sim. Então isso é muito legal. A gente que tem essa visão de adulto, né? Hoje eu consigo olhar para a trilha do Rei Leão, assim, o Rei Leão eu acho que é um dos meus desenhos favoritos, eu amo desenho animado, assim, assisto até hoje, e a trilha sonora do Rei Leão, aquela abertura do Rei Leão, ela destrói qualquer não tem comparação, aquilo ali é algo colossal. Para mim, eles fizeram, o desenho eu acho colossal, a história daquele filme, a premissa daquele filme é incrível, é muito forte. Então, Shakespeare, assim, né? Inspirado em Shakespeare. Tem tantas questões ali que são importantes, e como é que aquilo foi apresentado no universo infantil, né? Porque tem algumas passagens no Rei Leão que são tristes, né? Tem umas passagens muito tristes. Mas normalmente e a trilha tem, né? Uma coisa triste, assim. Super. Se não der aquela choradinha, não dá. Eu, assim, aos prantos. Mufasa. Mas o que acontece? A trilha sonora, eu acho que ela entra justamente para dar esse contraponto da densidade, da tristeza do filme. E muitas vezes ela funciona isso como um equilíbrio, né? Então você está aqui com uma cena super impactante, mas você tem uma trilha sonora que é leve, né? Eu não sei em termos de psicologia o que é que significaria isso, mas ela entra justamente para dar aquele equilíbrio, para que você não afunde, que você possa, no meu entendimento, captar a mensagem que está sendo passada ali naquela cena. Eu acho o Rei Leão muito nisso aí. Tem algumas passagens que são muito fortes, tem algumas questões que são muito densas, mas a trilha sonora, ela traz a leveza necessária para que a criança ela tenha que ela se identifique, né, com aquilo tudo, com a mensagem que o filme quer dizer, né? O amor à família, a liberdade, a força, o renascimento, se reinventar. Então, eu acho que a trilha sonora ela é tão importante quanto o roteiro, a direção, a fotografia. Eu acho que não dá para ficar sem, não dá. Eu lembrei de 3 exemplos agora que eu acho que é muito interessante. O primeiro é o da Chegada, que é um dos filmes que eu mais gosto. A Amy Adams é uma atriz fantástica. Eu comprei o DVD, eu amo o diretor, né, o Denis Villeneuve. E no DVD tem vários extras. E um dos extras é especificamente sobre a trilha sonora. Por quê? Para quem não conhece o filme, A Chegada é a história de
é uma história que assim, algumas naves em formato oval aparecem em alguns lugares do mundo e ninguém sabe o que estão fazendo ali, de onde vêm, para onde vão, se elas vieram para o bem, se elas vieram para o mal. E a Amy Adams, ela é uma linguista e ela é chamada para ajudar, junto com uma equipe do governo, de militares e tal, para tentar se comunicar com esse pessoal, né, com essa raça alienígena, para perguntar se eles vieram para cá, para o bem, para o mal e tal. Só que como é que você se comunica com alguém? E o engraçado desse filme é assim, você lê, vê a capa, você acha que é um filme de extraterrestre. Não é. É um filme muito de linguagem, porque ela tem que, para ela conseguir encontrar a linguagem, a forma de se comunicar com eles, ela tem que entender quem eles são e como é que eles pensam. E sem dar muito spoiler, ela percebe, né, que é uma raça que pensa de uma forma circular e não de uma forma linear como a gente é. Então ela começa a entender quem eles são, para ir tentando se comunicar. E a trilha sonora entra nesse aspecto de uma forma que eu achei assim genial, que não é uma coisa que você vê no filme e vai perceber. Mas eles gravaram a música do começo ao fim, como toda a música, e eles cortaram o começo ao fim. Então a música fica tocando no repeat só o meio da música, porque ela é a mesma ideia da raça que ela está conversando, daquela linguagem que ela está falando, que é uma linguagem sem começo e fim, é algo linear, não é linear, é circular. Então, eles fazerem isso na trilha sonora, eles comporem uma trilha sonora inteira, depois eles cortarem o começo e o fim, para ir passar a mesma ideia de continuidade. Daí, quando eu fui ver de novo o filme, eu percebi que a música já começa mesmo do grande, né? Ela não vai crescendo. E ela não termina, não diminui, ela está sempre na mesma batida, no mesmo tom. E é uma coisa muito incrível, realmente, de compor a história desde a trilha sonora até a fotografia, todos os elementos do filme e principalmente o roteiro, né? Que depois tem um final maravilhoso, é baseado num conto, que é muito bom também. Mas me lembrou isso da questão da música, compor literalmente a ideia do roteiro. O próprio Tarantino, que a gente comentou, naquele filme dos Oito Odiados, por exemplo, a música está sempre alta também, para criar aquela tensão, porque é um filme que é uma neve, que você tem que assistir aquele filme de casaco, porque vai dando um frio naquele filme. Eles ficam dentro de uma cabaninha, presa, aqueles antepostos, assim, né, antigamente, e é um clima tenso, porque você não sabe quem é quem, o que eles estão falando, e a música fica tensa o tempo inteiro. Então, às vezes, você está tensa e eles não estão falando nada. Você não sabe por que você está tenso. Claro que, além do diálogo genial do Tarantino, é a música que não diminui. Então, a música te deixa naquela tensão da cena o tempo inteiro. E daí ela vai crescendo, né, no ápice do filme, lá para o final. E um outro filme, que é o contrário, é Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um livro também, na adaptação de um livro, né? Que eles tiram a música. Esse filme é incrível. A música nesse filme não existe. Eles focaram nos sons. Então, é o som do sapato, é o som da arma, é o som do carro, é o som do vento no deserto, que é uma perseguição. É com uma pessoa, são três pessoas. É o bandido, o policial e o cara que o bandido está perseguindo. Então, são três pessoas se perseguindo, que não se cruzam durante o filme, e os sons característicos de cada um. Então, a música entra em alguns momentos muito específicos do filme. Isso eu notei quando começou o filme. Eu falei, mas esse filme não tem música? Tem, mas é uma música tão selecionada que quando ela entra, tem uma razão muito de contar a história. Então, para ilustrar muito isso que a gente está falando aqui da música como contadora de história, é isso, assim. As suas próprias playlists do Orelha, às vezes você está ouvindo, você para o que você está fazendo para ouvir a música. Né? Porque às vezes a música fica maior do que a tua atividade cotidiana, e no filme também, às vezes a música fica maior do que a cena, às vezes você para, você anota para ouvir depois, para procurar aquela música. Essa é a grandiosidade da música e da trilha sonora, ao meu ver, assim, quando ela realmente fica com a gente, né? Você falou do Rei Leão, que criança que cresceu nos anos 80, 90, ou adultos também que viu esse filme, que não sabe até hoje reconhecer uma trilha sonora do Rei Leão, né? São coisas que passam a fazer parte da gente. Né? Assim legal. Como tem trilhas sonoras que acabam puxando mesmo a identidade do filme, né? Como você diz, elas acabam ficando maior do que o próprio filme. E o legal, esse falou, é você poder brincar também, você pegar uma coisa de lá e daqui, por exemplo, a Maria Antonieta, aquele filme da Sofia Coppola, ela contou uma história de época, o filme é de época, mas ela quis trazer elementos atuais. Então, tem horas que eles aparecem com um tênis moderno, eles aparecem com alguns elementos de cena modernos, e ela coloca uma música muito moderna. Ela traz uma música que mistura, não é só aquela musiquinha de clássica, de época, como todo filme de época tenta
nos contextualizar e colocar 100% do filme naquilo. Ela brinca muito com isso, né? De trazer uma coisa mais moderna. Inclusive, o próprio La La Land faz isso, né? As músicas são muito uma aura de sonho, e de repente está com o celular, ou eles estão presos no trânsito, ele puxa para uma realidade, assim. Verdade. Né? Então, eu acho muito, muito legal quando a música tem essa capacidade de brincar com a própria história. Você não precisa fazer uma música séria, uma música, né? Se o teu filme é pesado, às vezes você pode colocar uma música completamente oposta à cena como o Tarantino costuma fazer, que funciona muito bem. Sim, exato. Que é justamente esse contraponto, né? E acaba ganhando a mesma identidade. Então, assim, você associa eternamente aquela passagem, como a questão do Curtindo a Vida Doidado, do Ferris Bueller, né? Então, aquela passagem que ele tá ali na... Como é que chama? Parada, na parada, isso. A passagem que ele tá na parada, que começa a tocar o Twist and Shout dos Beatles. Nossa, a primeira memória que me vem à mente é a do Ferris Bueller. Sim. Então, depois é que eu vou lembrar que é um clássico dos Beatles. Mas a primeira coisa que eu penso quando eu ouço aquela música é no Matthew Broderick. Sim. Dançando lá na parada. Não tem jeito. Então... John Hughes fez isso, né? Os filmes dele foram muito icônicos, assim, cenas em músicas, em diálogos. Ele conseguia colocar um momento nos filmes que acabaram perdurando, assim. Eu acho são fantásticos, isso. Assim, né? Pensou aquele momento, né, do filme. Ele deu um destaque, você tá ali com a narrativa toda, né, e aquele momento é icônico. Ele salta do filme e ele quase que... Isso, ele quase que cria realmente... ele resume o filme aquele momento, porque é onde reúne tudo. Reúne a epifania, a mensagem do filme, né, as cores. Então, para mim, eu vejo muito isso no Ferris Bueller. Aquele momento da parada, ele reúne muito da mensagem do Curtindo a Vida Doidada, né? Da mensagem geral do filme, do que o filme quer passar. Não, outro filme... Não dá para falar de música icônica sem falar de Titanic, né? Não, porque Titanic, aquela música, acho que ficou nas paradas, nos primeiros lugares, nas rádios, assim, por, sei lá, uns 10 anos, né? Pois é. Que, gente, aquela música começa a tocar. Titanic. Você já lembra do troço afundando. Nossa, Titanic e o Guarda-Costas também. Eu ia falar do Guarda-Costas. Ai, meu pai do céu, eu acho que tá qualquer lista que envolva trilhas sonoras marcantes, essas duas estão, né? Sim. Então, são músicas que, assim, que reverberam, né? É outra coisa, você não escuta My Heart Will Go On sem lembrar do Titanic. Então, não precisa e é engraçado nem... que parece que a música foi feita pro filme, e às vezes não foi, né? Por exemplo, o Guarda-Costas, a música que a Whitney Houston canta, é da Dolly Parton. A Dolly Parton escreveu, né? Gravou, é um outro ritmo até. Eu amo a Dolly Parton, adoro aquela mulher maravilhosa, incrível, super à frente do tempo dela. Exatamente. Mas a música ficou famosa na voz da Whitney. E parece que foi feita pro contexto. E por conta desse contexto do Guarda-Costas. Assim como Ghost, pelo amor de Deus, Ghost. Não é? Do Unchained Melody, né? Sim. Do Righteous Brothers. Nossa, filme triste, meu Deus do céu. Meu Deus, mas assim, a música, eu acho que a música tocou o ano inteiro na rádio, minha gente. Nossa Senhora, não deu sossego a ninguém a música de Unchained Melody. E assim, tem tantos outros, La Bamba, né? Sim. La Bamba, que mais? Nossa, tem filmes assim que se destacaram muito por uma música em especial. Eu vi alguns documentários do Dolly Parton, ela agradecendo a Whitney Houston, porque ela ficou rica mesmo por causa dessa música, porque como ela escreveu, né, os direitos da música são dela. Então a música ficou famosa na voz da Whitney Houston por causa do filme que ela fez, mas até hoje os créditos estão indo para Dolly Parton, e é isso, né? Às vezes você também tem sorte de escrever uma música numa época, ela escreveu para outro contexto, outra história, alguém viu um potencial naquela música, colocou a música no filme, mudou o arranjo, e a música deu super certo, né? Porque aquele filme também é maravilhoso, né? O filme Guarda-Costas é incrível, inclusive virou musical uma época. Eu acho que na minha cabeça, para mim, é um ponto alto tanto da carreira do Kevin Costner, eu acho que foi o ponto alto da carreira dos dois em termos de cinema. Né? Eu vi esses tempos esse filme e continua maravilhoso, né? Então, assim, eu acho que eles estavam no melhor momento deles ali com aquela atuação. Foi incrível. Não, eu ia perguntar para você de musical, porque eu sou apaixonada por musical. E musical eu odeio, né? Eu amo de paixão. Eu acho que você gosta, você já falou cantando na chuva ali no começo. Podemos falar abertamente sobre musical, eu amo musical.
Eu sou Os viciada. Miseráveis, Nossa. Os Miseráveis, amo. Os Miseráveis é o exemplo para mim de uma adaptação assim, muito genial, porque o livro dos Miseráveis tem, sei lá, 2.000 páginas, ou pelo menos a versão que eu li. E ele tem as histórias são muito completas e complexas. Ele leva quase 100 páginas para apresentar o bispo ali, o cara no começo do livro, que vai ajudar ele. E eles conseguem transpor os criadores, as pessoas que escreveram a música, esqueci o nome agora deles, mas eles conseguem trazer... Uma música eles contam a história do cara, uma música eles contam a história da Cosette, uma música eles contam a história da Jean Valjean, que no livro são 100, 200 páginas. Então, você adaptar um livro em música, rimando dentro da melodia, não é para Nossa, não é um trabalho, é um trabalho hercúleo isso. Não, Fantasma da Ópera, adaptação de livro também. Fantasma da Ópera. Hamilton, gente, eu sou viciada em Hamilton. O que é isso, gente? Eu não assisti, Carol, você acredita? Então, eu viciei na trilha sonora antes de ver a série. Cara, eu não assisti, mas eu preciso. Já recente me falaram, olha, assista Hamilton, não sei, mas assim, tô com essa pendência. Então, eu viciei na trilha sonora antes de assistir o filme, porque a musical saiu faz uns 7 anos, né? E eu estava em Nova York na época que estava começando, eu não sabia muito bem o que era, então eu comecei a me informar um pouco e tal, e comecei a ouvir. Só que eles falam muito rápido, porque é muito rap, é muita coisa da história deles. E eu comecei a gostar daquilo, sabe? Porque é um ritmo diferente, é uma forma diferente. E daí, quando saiu o filme ano passado, né? Que eu assisti, que é a filmagem do teatro, você entende que eles pegaram a história dos Estados Unidos também, o Lin-Manuel Miranda, que fez as letras, e colocaram em músicas, em coisa moderna, uma forma de contar a história muito interessante. Aí que a gente vê agora eu fiquei mais curiosa ainda. Você vai adorar, porque assim, ele pega uma história que em tese os americanos conhecem, que é a história da fundação deles lá, como é que foi a guerra para separar, ali a Virgínia brigando e tal. E ele faz isso num ritmo diferente, com todo um jogo de palco, e aí vai contando a história do Hamilton junto, que morreu muito cedo. O Hamilton é o pai fundador da nota de $10. Então, ele foi muito importante, ele foi ministro do Tesouro, ele, junto com o George Washington, nossa, ele foi muito importante na história deles. Eu aprendi tudo isso do Hamilton, né? E ele consegue deixar moderno, tanto que jovens cantam a música, e jovens cantam a música do país deles, e ficou famoso em outros países. Então, como você também pegar e atualizar a história através da música, né? Isso. Você pegar e contar a história, não só você fazer uma trilha sonora bonita, ou de música, de instrumental, isso é muito legal, mas você conseguir contar histórias e conseguir que aquilo seja também instrutivo, é muito legal. É o que você comentou das animações, né? Que é você ensinar através da música, só que de uma forma imperceptível, porque ela faz tão parte daquilo. Eu acho fantástico. Eu acho a música uma coisa assim... Eu não saberia viver sem música. Na minha vida, sem música, também, que eu falei. Não ia ter graça. Também não, Carol. Também não. Essa questão dos musicais... Não, eu acho que depois desse episódio, você tem que botar aí qualquer streaming, trilha sonora, e começar a ouvir e redescobrir as trilhas sonoras dos filmes favoritos, porque às vezes a gente não percebe a música, que aquela música, às vezes você gosta por causa de um filme e nem lembra. Isso é muito louco também. Você gosta muito de uma música e você vai lembrar, vai rever o filme e fala, nossa, essa música era esse filme, eu nem lembrava, mas ficou aquela memória ali, né, do filme. Eu gosto muito da música do Matrix, aquela música final. Nossa, eu gosto muito desse filme. Então, a trilha sonora toda é muito forte, muito... Maravilhoso. Agora, você prefere uma trilha mais instrumental ou uma trilha mais cantada? Acho que depende das circunstâncias, sim, depende do filme. Por exemplo, a trilha sonora do Batman, que é do Hans Zimmer também, ela é toda instrumental. E eu quero morar naquela trilha sonora, assim, porque eu amo esse filme, eu amo esse personagem. Eu dei a dica do filme dos Estados Unidos versus Billie Holiday. E é um filme que a Billie Holiday... Eu não conhecia nada da vida da Billie Holiday, sabia que ela conhecia uma música ou outra e tal, mas eu não conhecia nada da vida dela. E a música mais polêmica dela, também nunca tinha ouvido. E o filme, ele fica o tempo inteiro falando da música, comentando a música, mas ela canta outras músicas durante o filme... E eles deixam essa música para o momento chave do filme, que é mais para o final, porque daí você entende a letra. Então, eles usam a música como recurso narrativo muito forte, porque a gente, como telespectador, a não ser quem já conhecia, né, a música antes, mas você fica esperando, mas por que eles não gostam dessa música? Por que eles não deixam ela cantar essa música? Por que estão perseguindo ela por causa dessa música? E quando ela canta a letra da música, quando ela canta a música lá para o final do filme, você entende, e o impacto da música é muito maior. Depois eu fui estudar, né, ler sobre a vida dela, você entende muito mais, assim, se eles tivessem colocado a música no começo do filme, por exemplo. Então, também eles pegaram um fato histórico, uma coisa real, e eles, como recurso narrativo, a música ganhou uma dimensão muito maior.
Isso foi muito legal. Isso foi uma escolha muito acertada do roteirista e do diretor. E a música, para mim, marcou muito mais. Então, depois eu lembro dessa música, ficou muito mais forte para mim do que se eles simplesmente tivessem tocado ela em qualquer outro momento. Então, a música como recurso narrativo, eu acho sensacional também, a escolha desses momentos do filme, né? Bom, vamos caminhando para o final, né? Porque a gente vai falar aqui o resto do dia e da noite, porque a gente adora esse tema. Eu queria... Não, você vai voltar aqui, já se prepara. Esse aqui é o primeiro de muitos, porque não dá para ter um papo só com essa menina, a gente tem que falar muito mais, tem muito assunto bom para falar ainda. A gente só deu uma pincelada em muitas coisas aqui, porque tem muita coisa legal sobre a trilha sonora, cinema e literatura. Eu queria pedir para você deixar uma dica de um filme para o pessoal que vai assistir esse fim de semana aí, para que você acha que vale a pena ser assistido nos próximos dias, ou uma vez na vida que seja. Para que eu vou deixar uma dica, eu queria deixar 2 dicas, na verdade. Um filme que marcou pela trilha sonora e um filme que marcou por ser um filme, só por ele existir. Cinema Paradiso, eu acho que tem uma trilha sonora linda, a história é linda, a trilha é linda, é composta pelo Ennio Morricone. Então, assim, por favor, assistam esse filme, né? Não dá para passar pela vida sem assistir Cinema Paradiso. Tem no meu livro, hein? Quem já leu o meu livro tem lá. Vamos lá, E, assim, agora um filme que me marcou, e por culpa sua, na verdade, Incêndios, do Villeneuve, né? A minha dica é de um filme que é um livro também, mas a trilha sonora, para mim, é o Me Chame Pelo Seu Nome. Que lindo! Trilha sonora desse linda filme. Trilha. O filme é lindo, a fotografia é linda, a história é linda, mas a trilha, para mim, é o que se destaca nesse filme, porque o livro é muito bom também, mas o livro não tem a trilha. Então, agora, se eu for reler, eu vou botar a trilha do filme, ou esperar ver se você não faz uma trilha especial aí pro livro, para a gente poder acompanhar. Já peguei a dica aqui, já está anotado. Quem sabe? E eu faço sempre mais para o final, eu faço uma frase de algum filme famoso para ver se o pessoal acerta. Não tem muita gente acertando, e eu estou tentando melhorar no nível das frases e tal. Mas, assim, semana passada eu fiz uma, que é de um filme que a minha mãe gosta muito, para ver se ela acerta, né? Vamos ver se ela acertou, mas a frase foi: não se esqueça, eu sou apenas uma garota, parar em frente a um garoto pedindo-a para amá-la. Caraca, que filme é esse? Esse filme é Um Lugar Chamado Notting Hill. É mesmo! É a Julia Roberts à frente do evento, daquela cena clássica. Que linda, cena linda. Filme, gente, também é um filme que tem uma trilha sonora muito boa e um filme verdade. E a que eu vou fazer hoje, para a semana que vem, é um pouco mais difícil, mas é um filme que eu gosto muito também. E já para dar uma diquinha, tá nessa linha também um pouco mais comédia romântica da vida real, assim. A melhor maneira de esquecer uma mulher é transformá-la em literatura. Isso aí essa eu não sei se eu ia acertar também. Vamos ver se alguém vai acertar. Vou pensar sobre ela. Isso, depois qualquer coisa eu te dou um spoiler quando a gente terminar. Não vou saber responder, mas eu vou pensar sobre. E você quer dar suas considerações finais? Quero te agradecer demais. Nossa, eu não vi esse tempo passar. Realmente foi pouco para tanta coisa legal que a gente tem para falar. Eu adoro o teu trabalho, eu acompanho. E tem a Casa Poesia também, né? Que você tem. Eu falei que ela tem 1 milhão de projetos, essa mulher, gente. Acompanhe ela no Instagram, nas redes sociais, porque é só coisa boa sair daquele lugar. Aqueles Instagrams, dessa pessoa incrível que você é. E eu só tenho que agradecer por aceitar fazer esse papo aqui sobre cinema, sobre literatura, sobre trilha sonora, e o primeiro de muitos, se Deus quiser. Carol, eu que agradeço 100%. Nossa, foi maravilhoso passar, né, esse momento aqui, dividindo esse espaço. Estou muito grata, muito honrada, e que bom poder falar de coisa boa, né? Cinema, literatura, música é sempre muito bom. Claro que conversar com você a gente fica até intimidado, porque você sabe muito sobre cinema, imagina. Né? E assim, maravilhoso esse aprendizado, aprendo contigo todo dia, sou super tua fã. E em relação aos projetos, sim, tem o Orelha do Livro, quem quiser conhecer, tá lá, @orelhadolivro_, e o Casa Poesia. Sim. E o Casa Poesia, que é o Casa Poesia _ também, que é um projeto sazonal, onde eu divulgo poetas, artistas contemporâneos. Então, geralmente são videopoemas, onde os escritores nacionais contemporâneos eles podem declamar seus trabalhos em até 1 minuto. E nós fizemos recentemente a 4ª edição do Casa Poesia. Tem muita gente nova, muita gente bacana produzindo poema de excelente qualidade. Vale visitar, vale conhecer, vale interagir com esses escritores.
E é através dessa interação que a gente se depara com gente tão maravilhosa, tão bacana como você. E é por isso que a gente está aqui, né? Ai, Porque obrigada. a internet tem esse lado super positivo, que é o de não ter fronteiras. Então, assim, eu tô aqui em Maceió, tu tá aí em Curitiba, né? Curitiba com frio e chuva, e você tá aí nessa regatinha. Exato, então, assim, não tem fronteiras, e a gente pode conversar e interagir e levar esse conteúdo aí tão bacana para as pessoas que também têm os mesmos interesses com a gente. Então, eu só tenho a agradecer, parabéns pelo teu trabalho, vida longa a esse projeto, e com certeza quero voltar sim. Vou me preparar melhor, conhecer mais aí de filmes e tal, mas as playlists continuam. Isso aí, obrigada, quero agradecer também todo mundo que ouve, que comenta, que me manda mensagem depois, que interage, agradecer ao Tadeu pelo espaço sempre, a Lu e o Renan, que ajudam a gente nesse projeto, e a gente se vê no segundo programa da semana que vem. Tchau, pessoal! Beijão!